Boa noite a todos. Que a paz e a luz do nosso Mestre e nosso amigo Jesus estejam com todos nós hoje. Que a gente possa acolher Jesus no lar do nosso coração e que todos nós que viemos aqui hoje em busca do Cristo, que a gente consiga receber as palavras, que a gente consiga refletir a respeito delas e se a gente sentir necessidade, que a gente possa, a partir delas, realizar transformações nas nossas vidas. Então, agora eu vou pedir para todos que fechem os seus olhos. Vamos sentir a energia de Deus palpitando nos nossos corações. Senhor, quando adentramos nessa tua casa, as portas se abriram, as portas do conhecimento, do consolo, as portas do amor, as portas do conhecimento. Que possamos, Senhor, adentrar neste teu lar, mas que o teu amor também preencha os nossos corações, porque nós temos sede de ti. E o teu amor, ele vem de uma fonte que jorra a água da vida e que não seca nunca. Então, Senhor, nós queremos beber desta tua água e estamos aqui nesta noite porque viemos em busca de ti, de consolo, de amparo, de conhecimento, de uma palavra amiga, de algo que possa mudar e transformar os nossos corações. Que as sementes aqui plantadas sejam eternamente, adentrem internamente nos nossos corações, para que a terra fértil dos nossos corações faça com que elas produzam 30, 50 e 100 por um. E que possamos gerar muitos frutos do teu amor nas nossas vidas e nas nossas famílias, e que assim seja. Que assim seja. Então, o tema da palestra de hoje é Viver em Família, Aprendizado de Amor. Então, o autor, esse tema ele foi escolhido pela área da família da casa, e ele vem deste livro do Alírio de Cerqueira Filho, que é Saúde nas Relações Familiares. E ele começa o capítulo, esse é o capítulo 2. Bem pequenininho, marca-texto, marca-página. Viver em família, aprendizado de amor. E ele começa falando esta frase: a vida é um convite constante ao aprendizado do amor. É nas relações familiares que esse aprendizado se torna mais intenso, devido às nossas imperfeições e ao processo de convivência mais a miúde uns com os outros. Então, o autor fala que é através dessa convivência que a gente tem em família, que é o nosso primeiro educandário, a nossa primeira escola da vida, é lá dentro, embaixo das telhas da nossa casa. É dentro do nosso lar, porque é ali que estão as pessoas mais próximas da gente e é lá dentro de casa que nós somos quem realmente somos, porque na sociedade, cada lugar que a gente vai, a gente acaba usando uma máscara diferente. Mas lá na nossa casa, nós somos quem nós realmente somos. E às vezes, a gente acaba tornando a nossa convivência em família um pouco tumultuada, ela acaba se tornando um fardo pesado, porque muitas vezes a gente tem problemas familiares, e isso é comum, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, então as nossas famílias, elas não são perfeitas. E aí, nós temos muitas vezes lá dentro do nosso lar, pessoas que a gente precisa conviver aqui nessa vida, porque ou a gente precisa aprender, ou a gente precisa resgatar. Pode ser um amigo de vida anterior, ou pode ser um inimigo de vidas anteriores. E a gente está ali, convivendo na mesma casa com essas pessoas. Então, se eu acho que a convivência no meu lar é um fardo, é um jugo pesado, talvez eu tenha que olhar para dentro de mim, e é isso que o Alírio diz aqui no livro, nesse capítulo, que a gente às vezes precisa olhar
como é que nós nos comportamos lá dentro do nosso lar, lá dentro da nossa família. Porque às vezes, se a gente está com esse sentimento pesado e a gente está, né, com esse convívio ruim dentro da família, talvez nós tenhamos que olhar para nós mesmos e perceber se a gente não está daqui a pouco exagerando um pouco nas coisas que acontecem dentro da família, ou se de repente nós não estamos tornando aquela convivência difícil para os outros. Quem sabe a pessoa difícil na nossa família somos nós, e a gente daqui a pouco não está percebendo isso. Então, a família, ela é um reduto, um pequeno educandário para que a gente possa fazer essa convivência e evoluir. Entretanto, ele diz no livro, a grande maioria ainda vê a família como um fardo e abandona esse convívio. Então, as famílias, em geral, são compostas de pessoas que precisam aprender juntas, e para aprender, a gente sabe que às vezes não é pelo amor que a gente aprende, às vezes a gente precisa aprender pela dor. Então, as pessoas, muitos acham que esse convívio é um fardo tão pesado que eles decidem abandonar esse convívio na família. E aí tem uma história que é neste livro aqui, que é Leila, a filha de Charles, que é da Denise Correia de Macedo, pelo espírito Arnold de Numiers, que conta a história de Leila, que em outras vidas, que nesta vida, nessa última encarnação, ela foi a Ivone do Amaral Pereira, e os livros da Dona Ivone do Amaral Pereira, que é uma das maiores médiums que teve no Brasil, eles são, quase todos eles, contam as vidas sucessivas que a Dona Ivone teve, com os seus erros, com os seus acertos. E nessa encarnação, ela era a Leila. Ela era uma moça muito jovem, muito bonita, que tinha um talento muito especial para as artes, principalmente no piano, e ela era casada, e aí ela tinha uma filhinha pequena, só que ela começou a sentir necessidade, né, de ser vista, porque para ela a convivência, ser mãe, ser esposa, era um fardo muito pesado. Ela queria ser livre. Então ela começou a fazer apresentações e um belo dia ela conheceu um cara que encheu ela de fantasias e encheu ela de ilusões, e ela foi embora com ele, com uma companhia de apresentações que se apresentava pelo país. E não mandou mais notícias. E o seu marido, então, que ficou em casa cuidando da filha, ele era um médico, e ele ficou muito triste. Ela tinha um mentor espiritual, que é o Charles, que nessa vida ele também era o mentor espiritual da Ivone, o Charles, e ele tinha sido, em outras vidas, ele tinha sido marido, ele tinha sido irmão dela, enfim, né? E agora ele era o mentor espiritual. E quando ele vê o que ela faz, aí ele diz assim: o que dizer de uma decisão tão equivocada, quando não se pode mais acompanhar ou aconselhar aquela pessoa cara ao coração, que entra em um caminho sem volta? Então, muitas pessoas, elas decidem sair das suas famílias, né? Elas abandonam, em geral, os pais, quando há alguma separação, né? Os pais abandonam a esposa, mas abandonam também os filhos. Isso acontece muito. E Emmanuel, ele comenta que lá no umbral existem muito mais pais do que mães, porque as mães, elas, isso não é regra, mas as mães, e a história da Leila é um exemplo disso, que as mães, elas são mais acolhedoras ante aos filhos e as necessidades que as crianças têm. E os pais, eles acabam tendo outras convivências e acabam vivendo suas vidas e esquecem dos filhos. E aí o marido dela, calou-se o jovem médico diante da própria dor, consolando seu coração partido com um olhar carinhoso sobre a criança que crescia tristemente cercada de serviçais. A menina tornara-se chorosa e irritadiça, e adormecia nos braços paternos entre soluços inconsoláveis pela saudade da própria mãe. Às vezes, a convivência familiar, ela fica insustentável e não existe
Nenhuma pessoa que deva ficar com a outra se não há respeito, se há agressão, se não há formas mais de conviver, né? É até perigoso, né, para sua própria segurança. E nestes casos, os filhos estão ali no meio. E eles sofrem com a falta do convívio, já sofrem com a separação, eles sofrem com a falta do convívio. Então é preciso dar uma atenção especial para essas crianças. E aí, muitas pessoas dentro do movimento espírita, né, com a lei da causa e efeito, elas falam frases como: se eu não aturar, ele vai voltar a ser o meu marido na próxima vida. Eu tenho uma família miserável, mas é o meu karma. Quem mandou eu desencaminhar aquela mulher no passado, agora eu tenho que aguentá-la. Então, a gente acaba se algemando as outras pessoas da nossa família. A gente bota uma algema no pulso delas e uma algema no nosso pulso. E aí a pessoa belisca a gente não pode correr, porque a gente corre, a pessoa está junto com a gente. Então, a gente acaba tornando a vida familiar insuportável. A vida se torna insuportável. Imagina estar ali preso ao outro. Isso aconteceu porque a pessoa transformou a convivência familiar em um fardo tão pesado que ela quer se livrar de qualquer maneira. Então, o que Jesus nos fala a respeito disso, né? Ele diz que a gente precisa exercitar o amor e que é através do amor que a gente vai tornar esse fardo leve e esse jugo suave. E através da humildade, ele disse: eu sou humilde, eu sou simples, eu sou manso. Através da humildade e do amor que a gente vai conseguir transformar essas relações da nossa família. Porque aí é que eu trouxe aqui o jugo, para quem não sabe, jugo é aquela parte que vai nos animais, lá em cima, que faz com que ele fique preso e que ele ande numa direção específica e que ele pare ou que ele ande. Então, a gente tem alguns jugos na nossa vida. E a família é um desses jugos. Mas daí, e o fardo, né, que pode ser leve ou pode ser pesado, dependendo de como a gente leva essa convivência familiar. Então, depende de nós a gente tornar esse fardo mais leve através do amor, da paciência, da tolerância, da convivência com as outras pessoas, do diálogo, ou fazer com que isso se torne tão pesado que a gente não vai conseguir aguentar em um momento, a gente vai querer sair dessa relação familiar. Aprendei comigo, porque sou manso e humilde de coração. Então, a mansidão e a humildade de coração são para serem sentidos dentro de nós. No estágio evolutivo que nós estamos, aqui no planeta de terras, na Terra né, planeta de provas e expiações, só é possível alcançar com exercícios que fazemos um pouco hoje, um pouco amanhã e um pouco depois de amanhã. Esse exercício do amor com a família não é uma coisa que, agora eu vou chegar em casa, vou sair amando todo mundo, vai ser, né, vou virar a chave e agora as coisas vão acontecer diferente. Mas são exercícios que é um pouquinho cada dia. E isso não pode ser uma coisa que seja uma dor, algo ruim para nós. Tem que ser algo que seja leve. E aí as pessoas também falam: eu vou fazer das tripas coração. Parece renúncia, mas é martírio. Há um peso, há um suplício. A renúncia é o amor em ação. Então o autor nos convida a renunciarmos muitas vezes ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Sempre quando há uma discussão, um dos dois tem que ser aquele que, né, que vai ser o não, vamos parar, né, não vamos mais, né, vamos, não, chega disso, vamos parar com isso e tal, porque senão, se a gente ficar sempre naqueles atritos, a gente acaba tornando a convivência cada vez pior. Tá meio ruim de ler, né? Amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele fala que Jesus também ensina que a gente precisa amar a Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos.
Mas que para amar o nosso próximo e para amar a Deus, a gente precisa ter o amor por nós mesmos. A gente precisa também impor limites, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se cuidar, porque senão a gente vai chegar no outro e a gente vai acabar aceitando e se humilhando, e isso vai se tornar também um martírio para nós. Então a gente precisa se amar, e nos amando a gente vai conseguir, naquele exercício, um pouquinho por dia, amar ao outro, e assim nós estaremos amando a Deus também. A prática do amor requer renúncia, dedicação, paciência, tolerância e respeito. E falando em renúncia, tem um livro do Chico Xavier que foi escrito pelo Emmanuel, que se chama Renúncia. E é uma história belíssima. Ela fala a história sobre Alcione, que era uma mulher que já era de uma esfera superior, e ela decide reencarnar aqui na Terra para ajudar o grande amor da vida dela, que era o Carlos. E o guia espiritual dela fala: olha, tu não precisa mais voltar para lá, né, para a Terra, agora tu já está mais evoluída, mas ela, por amor, ela renuncia a si mesma, ela vem para cá. E ela sofre todos os tipos de privações, de dores, de doenças, todas as coisas ruins. E ele, o Carlos, né, que reencarnou depois como Cirilo, ele faz ela sofrer muito, muito mesmo. Então é um livro que no final ela acaba perdoando ele, né? E eles acabam, enfim, né? Ela desencarna e contei o final do filme, do livro. Mas leiam, porque o lindo do livro é todo ele. Ele é maravilhoso, é um dos melhores livros que eu já li. Ele é maravilhoso mesmo, eu indico. E Emmanuel, ele fala lá no início, na introdução do livro, ele fala que este livro é um livro de sentimentos para quem aprecia a experiência humana através do coração. Se muita gente presume haver alcançado os êxitos retumbantes e a felicidade ilusória no campo vasto do mundo, em verdade não aprendeu nem mesmo a estabelecer a vitória da paz na experiência sagrada que se verifica entre as paredes de um lar. Às vezes a gente quer a paz no mundo, a gente quer que as pessoas sejam boas, a gente quer mudar a egrégora do planeta, mas lá dentro de casa a gente torna a convivência familiar um verdadeiro inferno. E aí a gente acaba tratando as pessoas, as visitas lá de casa, que vão lá em casa, muito melhor do que a gente trata a nossa família. Então, uma coisa que a gente, de repente, precisa aprender também é tratar as pessoas da nossa casa como se elas fossem visitas, né? Oferecendo coisas, né? Tendo aquele tempo com as pessoas, porque a gente tem muito tempo para tantas coisas, a gente acaba não tendo tempo para fazer as coisas em família. Como eu convivo com as pessoas da minha família. E aqui existem, então, algumas frases, começando aqui. Quanto tempo eu invisto na minha família para ela ser mais saudável? Passeios, jogos, séries, jantares, né? Tratar a família como eu trato as visitas. Eu estou cuidando da saúde aqui agora. Estou cuidando da saúde espiritual na família. Aí muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo para fazer uma oração com a família uma vez por semana, fazer um evangelho no lar, né, que às vezes não dura nem meia hora. Então, vir no centro espírita, trazer as crianças na evangelização, às vezes a gente não está cuidando da saúde espiritual da família também. Aqui em cima agora. Ter relacionamentos saudáveis dá trabalho, não compensa. Muitas pessoas falam, né? É melhor levar uma vida mais light. Porém, todos os bons resultados vêm com o trabalho e a dedicação. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, se a gente colocar o nosso coração, se a gente colocar o nosso tempo, se a gente colocar a nossa dedicação, aquilo vai dar certo. Então, a gente pode colocar toda essa nossa dedicação, todo esse nosso trabalho, dá trabalho, ter uma família saudável, dá trabalho. É fácil? Não, não é fácil. É de um dia para o outro? Não, é um pouquinho a cada dia. Mas como é bom quando a gente pode, por exemplo, existem pessoas, né, que gostam muito de cozinhar, e fazem pratos maravilhosos, assim, dá um baita trabalho.
Só que as pessoas, elas gostam de fazer aquilo, é prazeroso para elas. Então, quando elas vão degustar, quando as outras pessoas degustam, elas gostam de ver as pessoas, né, gostando do prato que elas fizeram. E dá trabalho, mas é prazeroso também. Ter paz, harmonia, serenidade na sua convivência em família lhe traria prazer e felicidade? Aposto que todos aqui diriam que sim, né? Eu tenho o costume de mostrar para minha família que eu os amo. Então, muitas vezes, não é através de palavras que a pessoa demonstra o amor, porque existem 5 linguagens do amor. Eu vou tentar falar as que eu me lembrar agora, que eu acho que eu não me lembro de todas, mas existem formas diferentes que as pessoas mostram essa linguagem do amor. Uma delas é através de palavras, de afirmação. Outras é através de atitudes. Então, eu faço alguma coisa para aquela pessoa, né? Eu não falo, mas eu faço alguma coisa para a pessoa. A outra é através de toques, de carinhos, de chegar, de abraçar, de encostar, enfim. Também através de palavras, gestos, presentes, também tem pessoas que gostam de dar presentes, né, para os outros. Então, são formas diferentes que as pessoas, cada pessoa tem uma forma diferente de demonstrar o amor. E não é porque a pessoa não está falando toda hora, ou não está tocando toda hora, que ela não ama. Então, é importante a gente também conhecer as pessoas que convivem conosco. Às vezes, eu tenho um filho que gosta muito do toque, e o outro filho, quando tu vai abraçar, ele fica assim, ó. Por quê? Porque a linguagem do amor que ele recebe é diferente entre as pessoas na mesma família. Existe um outro livro que é Tolstói por ele mesmo, que é um livro do Leon Tolstói, que foi um grande escritor russo. Ele escreveu livros como Guerra e Paz e Ana Karenina. E depois que ele desencarnou, através da Célia Xavier Camargo, ele escreveu esse livro sobre a vida dele, sobre a encarnação dele. E ele fala sobre os erros e sobre os diversos acertos que ele teve na vida dele, principalmente com a esposa dele, que ele diz que ele errou muito com ela, mas eles eram muito diferentes, eles não conseguiram ter em vida essa convivência familiar, porque ele queria uma vida mais simples e ela queria uma vida cheia de luxos, de jantares, com a alta sociedade, né, da época, e ele gostava de dar aula para os camponeses que trabalhavam lá nas terras dele. Então, eles tinham muitas diferenças entre eles. E até pegando os diários de um e de outro, né, ao mesmo tempo lendo, a gente percebe que eles tinham, cada um com a sua verdade, eles tinham razão nas coisas que eles sentiam, que eles falavam, só que eles não conseguiram chegar, apesar de se amarem muito, né, eles não conseguiram chegar a uma convivência familiar saudável. Então, aqui algumas dicas que a gente pode fazer em família, principalmente com as crianças, quem tem crianças ou adolescentes em casa, que a gente pode fazer com eles. Ensinar moral e ensinar valores. É primordial, porque a gente ama os nossos filhos da maneira que eles forem, mas a sociedade também precisa aprender a amar eles. E se eles não souberem conviver em sociedade, a sociedade vai deixar eles à margem. E eles vão se sentir mal com isso, né? Então, a gente precisa ensinar eles a terem moral e a gente precisa ensinar eles a terem boa convivência com as outras pessoas. Cuidar e pedir auxílio. Então, a gente precisa ensinar também aos nossos filhos que eles podem nos auxiliar com pequenas tarefas, né? E dar a responsabilidade para eles. Lá em casa, por exemplo, a gente tem uma gatinha e lá em casa a gatinha, quem dá comida, quem troca a areia dela é a minha filha. E isso é serviço dela. Claro que de vez em quando eu vou lá dar uma olhadinha se a gata não vai morrer de fome, né? Mas a gente precisa dar responsabilidade para eles. Aprendizado e amor. Ensinar com amor. Como é ruim quando tu vê um pai ensinando uma criança, a criança não está conseguindo entender, né, por exemplo, alguma matéria da escola e começa aquela gritaria, então a criança ela já fica com aquele trauma e aquilo já fica, se torna alguma coisa ruim na vida dela. Então, quando a gente for ensinar, que seja com amor e com paciência. Aproveitar os momentos em família. Viajar, passear,
ir aqui nos parques, a gente tem alguns parques em Caxias, sair nas férias, ler um livro juntos em casa, né, o horário da leitura, assistir uma série, cada dia um escolhe, ou um filme ou uma série que querem assistir, fazer jogos, convivência em família mesmo. O casal ter um momento só para eles, para que eles possam sair, para viver, né, para namorar um pouco, fora da convivência familiar, que é importante também, e ter um momento com os filhos. Dialogar e ser exemplo. Meu cunhado queria que os filhos dele ajudassem em casa, a minha irmã. E aí ele começou a lavar louça. E a minha irmã olha para ele assim, vai estar lavando a louça por quê, né? Fez alguma coisa errada, aprontou, né? Daí ele disse, não, se eu quero que eles façam, eu vou ter que fazer também, para eles verem em mim o exemplo né, de auxiliar em casa. Então, não é só falar, é mostrar o exemplo efetivamente. No livro dos Espíritos, então, nas questões, a gente já está, né, encerrando, mas nas questões 774 e 775, fala sobre os laços de família, fala sobre a convivência, fala que os laços de família, eles são necessários ao progresso, e os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família resumem os laços sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. E na 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é um aumento expressivo, é uma pandemia, é algo muito grande. Então, é um aumento expressivo do egoísmo. E finalizando, assim como a gente começou a palestra, né, com a música da Cacá Rezende, do Candário Especial, então a gente trouxe aqui uma frase, e da família eu cuido primeiro, para cuidar melhor do mundo inteiro. Mestre Jesus, bem-vindo em meu lar. Com seu evangelho, eu chego lá. Que a gente possa abrir as portas da nossa casa para Jesus, para ele entrar na nossa casa. Porque ele é educado, ele não vai entrar onde ele não for chamado, onde ele não for convidado. E cabe a nós abrir as portas da nossa casa para que Jesus possa entrar. Porque as portas da nossa casa e do nosso coração, elas têm a fechadura só para o lado de dentro. Então, se a gente quiser que ele entre, a gente precisa fazer, né, as nossas orações diárias, de manhã agradecer pela vida, à noite agradecer pelo dia, agradecer pelos nossos problemas, pelos nossos desafios, agradecer pela família que nós tivemos e apesar de tudo que nós passamos daqui a pouco com a nossa família, a convivência não foi tão boa, os pais daqui a pouco não foram aquilo que a gente esperava que eles fossem para nós, mas a gente tem certeza que eles fizeram o que foi possível, que estava dentro do alcance deles. E se nós nascemos na família em que nós nascemos, é porque é ali que a gente precisava aprender. Ali é a nossa escola, ali é o nosso educandário. Então, as nossas famílias, elas são importantes. E a gente precisa ter um bom convívio, e é através do amor, aquele amor que é um pouquinho por dia, que a gente vai conseguir essa convivência, e através das renúncias, através da tolerância, do diálogo, da paciência, das linguagens do amor, a gente vai conseguir, aos poucos, dá trabalho, dá, mas aos poucos a gente vai conseguir transformar essa convivência familiar naquilo que a gente espera para que todos possam evoluir em conjunto na nossa família. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Agradeço a atenção e a caridade de vocês. E agora convido a todos para que fechem os olhos para a gente fazer a nossa prece final. Jesus, Mestre querido, que neste mês nós comemoramos a tua vinda ao nosso planeta. Queremos te agradecer, Jesus, por todo o amor e por todo o exemplo que nos ensinou. Nos mostrou que nós podemos, que nós somos fortes
e que a gente consegue enfrentar todos os nossos desafios por meio das tuas palavras, das tuas parábolas, das passagens do Evangelho. Jesus, que as tuas palavras sejam sementes nas nossas vidas, que o teu amor seja constante dentro dos nossos lares, que a gente tenha perseverança, Senhor, para enfrentar os desafios, porque precisa, Pai, de Jesus, precisa de muito perdão e de muito amor para conviver com aqueles que vivem ao nosso lado. Mas, Jesus, nós te pedimos que entre em nosso lar e que faça essa convivência ser leve, ser suave, que o teu amor irradie sobre todas as pessoas da nossa família, que tenhamos saúde, que tenhamos entendimento e que, acima de tudo, busquemos o amor do nosso Pai nos nossos lares, aguardando por ti, pela vinda do teu Natal. Que possamos auxiliar aqueles que precisam, mas que possamos principalmente auxiliar aqueles que estão mais próximos de nós, com o diálogo e com muito amor. E que assim seja. Que assim seja.